Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Eu sempre lembro daquela história do homem que estava caminhando na rua e o sapato, isso é uma história antiga, no tempo que os sapatos tinham prego, né? Não existia tênis. Era sola de couro e tinha prego, aquelas taxas, né? Que pregavam a sola no sapato. E às vezes o prego saía para dentro do pé. Eu usei sapato assim, né? Quando era jovem, no meu tempo, bem jovem, muito lá atrás, um pouco depois do descobrimento do Brasil. Eu usei sapato assim, que às vezes o prego passava, aí você tinha que levar no sapateiro para ele pregar de volta, entortar o prego, tal, botar uma cola ali para um protetor, porque sapato era caro, você não comprava, que nem hoje você compra tênis a preço de nada, né? Não tinha isso. Naquele tempo, sapato era de pai para filho. Eu tive sapato que tinha sido do meu pai, que passou para mim. Isso aí era uma coisa comum antigamente. Então, eu lembro da história do cara que estava andando na rua, o prego do sapato começou a incomodar, ele olhou em volta para ver se achava alguma coisa para enfiar no sapato, tinha um folheto evangelístico no chão, ele pegou o folheto, dobrou bem dobradinho, enfiou no sapato, em cima do prego e continuou andando. Quando ele chegou em casa, ele tirou o sapato, o folheto caiu no chão. Aí ele pegou o folheto, desdobrou e começou a ler e se converteu. Você vê como Deus prepara as coisas, como Ele cuida para que a pessoa seja alcançada pela palavra da verdade. Então, quando você evangelizar, não se preocupe em se a pessoa vai aceitar ou vai rejeitar, porque a obra é de Deus. Uma pessoa que evangeliza, ela apresenta Cristo, apresenta que Ele morreu numa cruz pelos nossos pecados, Ele ressuscitou ao terceiro dia e Ele voltará para julgar os vivos e os mortos. Se você quiser um script do Evangelho, vai em 1 Coríntios capítulo 15, os primeiros versículos de 1 Coríntios capítulo 15. O Evangelho que vos preguei, capítulo 15, versículo 1. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que cresces em vão. O que é crer em vão? Acreditar só aqui na mente e não no coração. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Então, a base do que nós falamos não é uma invenção. Deixa eu ver, eu acho que Cristo morreu por meus pecados. Não, as Escrituras falam isso. Então, a base, o documento, quando você compra um terreno, uma fazenda, por exemplo, você tem que ver a Escritura. O cara chega para você e fala assim, aqui tem 500 alqueires, tal, vai até perder de vista, deixa eu ver a Escritura. Você vê a Escritura é um sítio de 2 alqueires, não tem nada do que o cara falou. Tem que ver a Escritura. Então, Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Essa é a autoridade. A autoridade não é do pregador, a autoridade é da Escritura. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras também. E foi visto por Cefas, depois pelos 12, etc, etc. Então, Cristo morreu, Cristo ressuscitou. E essa é a base, o fundamento do Evangelho. Mas tem mais uma coisa que Pedro fala quando ele prega para Cornélio e os seus amigos. Lá em Atos capítulo 10, nós vemos também um script muito bom do Evangelho, a partir do versículo 37 de Atos 10. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, e depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém. Então essa introdução é para falar de quem é Jesus, de como ele foi comissionado por Deus para fazer milagres, para curar, para expulsar demônios e tudo mais. Ele tinha autoridade, ele tinha
o seu caráter era voltado para essas coisas. Aí vem então a obra. Primeiro a pessoa, né? Quem era essa pessoa? Agora a obra. Ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. Cruz. Lembre-se, evangelho sem sangue não é evangelho. Esses evangelhos que pregam por aí, que se você for na igreja, você vai ganhar carro novo, você vai pagar suas contas, você vai arrumar emprego, vai arrumar namorada bonita, isso não é evangelho. Isso é falso evangelho. Isso é evangelho do diabo. Porque o diabo pregou o evangelho, pregou para o Senhor Jesus. Né? Tudo isso te darei, mostrou todos os reinos do mundo, tudo isso te darei se prostrado me adorares. O que era isso? É esse evangelho que pregam por aí nas igrejas hoje. Prosperidade. Tudo isso te darei se você vier à igreja e der o dízimo e colaborar e as ofertas e etc, etc. Isso é evangelho do diabo. O diabo é um excelente evangelista. Olha como estão cheias essas igrejas da prosperidade, né? E nós vamos ter um show agora, um show de milagres. Todas as terças-feiras, show de milagres. Que show de milagre, cara? Isso não é evangelho. Ao qual mataram pendurando-o num madeiro. Isso é o evangelho. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, somente os discípulos viram Jesus ressuscitado. Não se engane. Tem até um filme de Hollywood em que um centurião que era descrente, Jesus aparece para ele, aí ele se converte, né? Depois de... Não. Ele se manifestou ressuscitado aos discípulos. O único caso excepcional é o de Saulo, né? Porque ele iria chamar Saulo para ser um pregador, ao qual mataram pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. Ele ficou 40 dias aqui na terra, depois de ter ressuscitado. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que, por Deus, foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Então, outro ponto importante do Evangelho. Cristo morreu, Cristo ressuscitou e vai voltar para julgar os vivos e os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. E a este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Esse é o script de Pedro. Perfeito script de Pedro. Cristo, quem ele era, a sua morte, a sua ressurreição, que ele vai voltar para julgar, e hoje quem crê nele recebe o perdão dos pecados. Olha que maravilha! Leva a colinha quando você sair, escreve na mão os tópicos, para você não esquecer. Porque essa é a maravilha do Evangelho, é uma mensagem simples. Mas o que a pessoa tem que fazer? Crer. Não, mas não tem que ir na igreja. Não, tem que crer. Não, mas não tem que dar o dízimo. Não, tem que crer. Nós estamos falando de salvação aqui. Depois de salvo, você faz o que você quiser para Deus. Você quer apresentar sua vida para Deus, você quer entregar tudo que você tem para Deus, faça o que você quiser, o que o Espírito Santo dirigir você. Mas para entrar na salvação eterna, é crer somente pela fé em Jesus. Se algum pastor, algum padre, falou que você vai ter que fazer alguma coisa além de crer, ele é esses que nós estamos lendo aqui, né? No nosso capítulo 4 de 2 Coríntios, esses é exatamente os que estão falsificando a palavra de Deus. Seja esperto, rejeite falsificações. Não tinha aquela propaganda, não solta as tiras e não tem cheiro? O verdadeiro evangelho não solta as tiras e não tem cheiro. Então rejeite, recuse. Se alguém trouxer um outro evangelho, recuse. Paulo falou isso para os Gálatas, né? Porque os Gálatas estavam sendo iludidos por judaizantes
Tá assim na internet hoje, judaizante. Tudo, os caras põem até roupinha de judeu, assim, fantasia de judeu, parece Halloween, Halloween de judeu, para fazer celebrações, igrejas que o cara se veste de judeu. Aquilo é ridículo, é risível, né? Lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 6, ele dá um puxão de orelha nos Gálatas, dizendo assim: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo. Ele repete, porque é importante isso. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema, seja maldito, amaldiçoado, porque trouxe um evangelho de obras, um evangelho de guarda da lei. Isso não é o evangelho da graça de Deus. Toda vez que eu leio isso aqui, eu me lembro de quando eu me envolvi na Seishonoye, que era uma seita, né? Uma religião, uma filosofia, eles não gostam que chame de religião, de filosofia, japonesa, que um cara chamado Masaharu Taniguchi, acho que era o nome dele, se eu não estou confundindo com o cara da macrobiótica, né? Da macrobiótica acho que era outro nome, mas tudo bem, era um japonês, e ele escreveu alguns livros, e o livro é uma bobagem assim grande, né? Ele fala que não existe nada, nada é real, é você que com a sua mente projeta como se fosse um filme numa tela. Então se você mudar a sua mente, o filme vai também mudar, a história do filme vai mudar. Então se na sua mente o seu filme tem doença, então projete sem doença, que daí você muda também, não vai mais ter doença na sua vida. Bom, quando eu leio essa passagem, eu sempre me lembro que o principal livrinho dele lá, eu comprava todos os livrinhos que vendia lá, foi 3 anos, tinha até carteirinha de membro da Seishonoye. Olha que tonto que eu era. Como eu era tonto, nossa, como eu era tonto. Eu eles faziam grandes preleções, né, em auditórios grandes, cheios, lotado de gente. Aí o preletor ia lá na frente, geralmente era um japonês, né, agora acho que já está mais misturado, e começava a falar assim: vamos pôr a mão na barriga, não, vamos dar a mão para a pessoa do seu lado. Aí você dá uma pessoa do lado, agora a mão da pessoa do outro lado, agora dá uma volta, dá uma voltinha, aí todo mundo rodava assim, né? Daí começava a ficar até engraçado, né? Todo mundo rodava, agora levanta a mão direita, agora levanta a mão esquerda, agora põe a mão na barriga e faz ha, ha, todo mundo ha, 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 ha. Aí você dispara da risada, né? Aí você dá risada, cai de dar risada. Muitos anos depois que o Vinha entendeu que o que ele fazia era uma técnica de lavagem cerebral. Qual é a técnica da lavagem cerebral? Você dá ordens simples para as pessoas. O que é? Dá a mão para a pessoa do lado? Tranquilo, dá a mão para a pessoa também, tranquilo. Dá uma voltinha no lugar também. Mas aí você vai aumentando a dificuldade das suas ordens, e como você fez todas as outras e se sentiu super bem, você também vai fazer as difíceis. Tinha também, acho que de subir na cadeira, alguma coisa assim. Tinha umas coisas absurdas. E tinha essa de pôr a mão na barriga e fazer e todo mundo dá gargalhada. Qual é a técnica de lavagem cerebral? É essa daí, você dá ordem simples, vai crescendo a dificuldade da ordem, e as pessoas vão obedecendo. E daí no fim elas estão fazendo coisas absurdas que elas não fariam, digamos assim, com o corpo frio. Precisou fazer aquele aquecimento. Porque você quebrou a capacidade de julgamento dessas pessoas. E aí ele descarrega a doutrina. Porque você já está sem escudo nenhum. Você já não tem mais antivírus no seu sistema. Você engole tudo o que ele falar. Essa é a técnica de lavagem cerebral. E eu frequentava essa bobagem aí. E tanto é que tinha a mãe do irmão que pregou o evangelho para mim, também era da Seishonoye, e ela estava com câncer. E o líder lá
de São Paulo, da Seixonoye de São Paulo, visitava ela, falava, não, tem que mudar a sua projeção mental e blá blá blá, e falava toda aquela bobagem. E ela acabou morrendo de câncer. Alguns anos depois, poucos anos depois, o cara também, que mandava ela aquilo, tem que mudar a realidade, ela morreu de câncer também. Ou seja, nem para ele funcionou aquilo, porque era uma bobagem muito grande. Então, o ponto que eu queria chegar é o seguinte, quando o primeiro livro que eu li dessa Seixonoye, desse falso profeta que criou essa religião, ele dizia assim, que ele estava um dia e ele sentiu assim de escrever, e aí veio um anjo para ele e começou a ditar as coisas que ele tinha que escrever. E aí ele escreveu aquelas coisas todas, e quando ele terminou de escrever, teve uma chuva de pétalas de rosa em cima dele, né? Olha que coisa linda, parece até casamento, né? Que joga arroz, professor. E ele escreveu o livro. E olha o que ele diz aqui no versículo 8, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie um outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja nada. Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo.